Programa Fé Perfeita. Não haverá outro Calvário a resgatar sua vida. Não haverá outra mensagem, não haverá outra Bíblia. Não haverá outro profeta a te mostrar a saída. Sou extremamente agradecido a Deus pela sua audiência. Estamos agradecendo também pelos e-mails, pelos telefonemas, daqueles que entram em contato conosco no afã de conhecer melhor aquilo que está sendo apresentado aqui através deste programa. Enviamos a todos DVDs, CDs e literaturas gratuitamente. Por favor, nos escreva, ou nos telefone, ou nos envie um e-mail e prontamente te enviaremos gratuitamente literaturas, DVDs e CDs. Este é o programa Fé Perfeita, que 24 horas no ar funciona através da TV Fé Perfeita, com programas, com cultos, com hinos, e leva a bênção para dentro das famílias e dos lares. E esta emissora amiga nos dá a oportunidade de entrar na sua casa nesta hora para falar de coração para coração com você. A TV Fé Perfeita, www.feperfeita.org.br, todos os dias, 24 horas, abençoando o seu lar. Estamos já há alguns programas enfatizando este capítulo maravilhoso do Evangelho de São Mateus, que é o 24. E é um fato de Jesus estar saindo do templo, ser, de alguma maneira, interpelado pelos seus discípulos para ver a beleza do templo, o que é a religião. Parece que as pessoas estão cegas e Jesus disse: vocês fiquem sabendo que aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Eu quero só lembrar uma coisa para você, que um dia o Brasil, os Estados Unidos, os países, a maioria deles, ou por que não dizer, este mundo vai passar. Deus está avisando o povo que haverá, não um ato de um terrorismo, não, Deus está avisando que Ele vai explodir este mundo amaldiçoado pelo pecado. Está escrito na Bíblia que os elementos da terra ardendo em fogo se desfarão e que este céu e esta terra que agora existe darão lugar a novos céus e nova terra. Então, um dia, as nações não existirão, mas aquele que faz a vontade de Deus existirá para sempre. E quando eu digo a nação não existirá, você sabe que quem faz uma nação são famílias. É de família que é composto uma nação e também uma igreja. Quando estamos olhando o templo, Jesus disse: um dia não vai haver nem assembleia, nem batista, nem presbiteriana, nem tabernáculo, nem universal, nem catolicismo, nem espiritismo. Tudo isto será varrido da terra. E Jesus disse que Deus está à procura, não são daqueles que são batistas, assembleianos, presbiterianos, congregacionais, adventistas, católicos, espíritas ou do tabernáculo onde eu pastoreio. São aqueles que são verdadeiros adoradores que procuram adorar a Deus em espírito e em verdade. Não através de falsos ensinamentos, mas em verdade. E no Evangelho de São Mateus, os discípulos ficaram de alguma maneira
com o coração compungido e vieram a Cristo, em particular, quando ele estava no Monte das Oliveiras, e fez 3 perguntas. Senhor, quando serão estas coisas? Ou seja, quando é que a religião vai acabar? A segunda pergunta, qual o sinal da tua vinda? E a terceira, e o fim do mundo? Quando é que isto vai deixar de existir? Fim do mundo pode ser quando a gente fala uma coisa chocante, mas o fim desta civilização desenfreada, da desigualdade social, dos políticos corruptos, da religião apóstata, de uma sociedade desorganizada, sabe? De crimes, de adultérios, em que os hospitais, que o povo tanto reclama da saúde pública, que está num caos, isto quer dizer deste hospital de pestilentos, sabe, que todo dia surge uma doença nova desafiando a ciência, em que mães e pais choram lágrimas de sangue por ver seus filhos nos presídios ou presos nas drogas ou na Cracolândia, numa situação desgraçada, ou numa prostituição desenfreada, onde os velhos são obrigados a cuidar dos filhos dos novos, ou seja, dos seus netos, porque suas filhas tornaram-se mulheres de programas. Isto é uma sociedade em que um governo louco oferece cada dia uma oportunidade para o povo ser mais pervertido, não é? De homossexualismo, de lesbianismo, de prostituição, e agora o governo promove uma vacina para as garotas, não é? Por causa de uma certa bactéria, de uma certa doença transmitida sexualmente. Isto ele está dizendo, olha, essas suas filhas são tudo mesmo, as nossas meninas de 10 anos para cima vão ser tudo de programa, vamos vacinar porque a gente não sabe para onde vai essa prostituição. Este é o cuidado da sociedade, dos governantes. Vamos vacinar porque se virar está tudo certo. Ninguém está preocupado em melhorar a condição da sociedade, da família, do lar. Não, as telenovelas não contribuem para isso. Ou contribuem, os programas da televisão estão aí para dar à família um senso de unidade, de respeito, de vergonha e de temor de Deus. Não é? A religião, quem sabe, está preocupada com isto. Você vê, pega aí os curandeiros da fé aí nos programas da televisão. Estou falando dos evangélicos. Veja como estão vestidas as mulheres, se não são da mesma maneira que a sociedade está vestida. Não, nós vamos caminhando para a naturalização de tudo. A religião está assim, as pessoas perderam o brio, não têm mais vergonha, não se envergonham mais de sujeira. Você vê pessoas importantes sendo algemadas e presas, eles vão sorrindo. Acabou, ninguém fica corado mais. É uma situação assim. Isto para falar da sociedade, da religião, né, que de vez em quando você tem um escândalo também com os líderes da religião, e a política está aí para que todo mundo possa ver a situação. Esta é a verdade. Então, que sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo? Quando se fala em fim do mundo, Deus quer pôr fim a tudo isto para trazer uma nova civilização onde jamais o pecado existirá. Por que não vai existir? Porque as pessoas, para começar, eles não acreditam que existe um diabo, que existe demônios. Eles não acreditam nisso. Acham que o que está acontecendo com os jovens, o que está acontecendo com as famílias, é tudo fruto do acaso. Pois é. Mas há um ser que está influenciando a sua vida, viu? Ou Deus ou o diabo. Só existe 2 poderes no mundo invisível que traz sobre a sociedade a influência, ou Deus ou Satanás. Satanás mostrou para Jesus que os reinos deste mundo são controlados por ele, seus súditos o seguem. Isto está
no reino político, no reino religioso, no reino financeiro, em todos os aspectos. E Jesus também disse na frente de um governante: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus trabalhariam por ele, mas não trabalham. Eu sei que um dia tudo isto vai passar. Mas se houve sinais que indicaram a vinda primeira de Jesus Cristo, eu quero dizer aqui neste programa, amigo telespectador, Jesus vem 3 vezes. A primeira vez ele veio morrer. A segunda vez ele virá para arrebatar aqueles pelos quais ele morreu, pelos quais ele deu sua vida. Isto na Bíblia é chamado de o grande casamento do Cordeiro. E a Bíblia diz que uma mulher que se preparou, uma igreja virtuosa, será chamada de sua esposa. É uma figura da simbologia, da fala da Bíblia. E a terceira vez ele virá com a sua esposa, ou seja, com a sua igreja, para estabelecer na terra um período, vamos dizer, de lua de mel, que é chamado de milênio, quando ele dirigirá as nações. Quero lembrar a você que quando isto acontecer e passar os 1000 anos, Satanás preso e depois solto e depois julgado e depois lançado no lago de fogo, então teremos uma nova civilização onde nunca mais haverá um hospital cheio de pestilentos, de leprosos, de cancerosos, de pessoas que estão morrendo carcomidos dentro dos hospitais e morrendo à míngua neste universo, neste país, neste mundo afora. Quero lembrar a você que nunca mais uma lágrima rolará na nossa face, nunca mais a morte baterá à porta da nossa casa. Tanto Satanás como seus anjos e seus seguidores serão aniquilados para sempre da presença do Senhor. É disto que eu estou fugindo e é disto que eu estou dizendo para você fugir, porque Deus tem um novo céu, Deus tem felicidade, tem paz, terá um Éden restaurado, onde nunca mais a corrupção terá presença. Você diz, por que aconteceu tudo isso? Sabe por que aconteceu? Porque você jamais entenderia a diferença do preto com o branco, da noite com o dia, se não houvesse as trevas. Se não houvesse doença, você nunca saberia como é bom ter saúde. Se o mundo e as pessoas não experimentam os fracassos e as dores duras, terríveis desta presente vida, eles nunca saberão dar valor no que é Deus, no que é a vida eterna. As pessoas precisam e estão passando por esta situação porque precisam ver que não há esperança em nada, nem no partido político, nem na religião e nem na vida da sociedade. Só existe um lugar onde podemos encontrar a paz e a segurança e a vida abundante em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deixa eu voltar aqui. Então, para a primeira vinda de Cristo, quando ele veio morrer para pagar o preço dos nossos pecados, ele nos deu sinais. E eu citei nos programas passados, uma virgem concebeu, um profeta veio, a religião estava apostatada, a política a Judéia estava sob o domínio de Roma e tudo estava alinhado conforme ele falou. E quando ele disse que o templo ia cair, houve tanto uma manifestação aqui na Judéia como em Roma, e tudo se cumpriu para que a palavra de Deus estivesse hoje testemunhada diante de você. Mas os discípulos perguntaram, e a tua vinda, a sua segunda vinda, como se dará? Ora, Jesus, no capítulo 24 do Evangelho, segundo escreveu Mateus, ele nos dá os relatos. Primeiro, surgirão falsos cristos e falsos profetas. Haverá terremotos em vários lugares, isto ao mesmo tempo. Haverá
guerras e rumores de guerras. E muitos dirão, o Cristo está ali, ou ali. E ele disse, não vá, porque o Filho do Homem, assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Mas, digo-vos, como foi nos dias de Sodoma, assim também será nos dias da vinda do Filho do Homem. E como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Então ele mostrou sinais característicos. Quando ele disse surgirão falsos cristos e falsos profetas, eu pergunto para você, como você sabe diferenciar o falso do verdadeiro? Bom, você nunca terá o falso sem que você tenha o verdadeiro. Para existir uma nota de R$100 falsa, primeiro o Banco Central terá expedido uma verdadeira. Então, para que nós conheçamos o que é falso Cristo, precisamos saber que existirão homens ungidos com o Espírito de Cristo, verdadeiramente, e que serão profetas de Deus verdadeiramente. Agora, quero mostrar para você o perigo do engano que Jesus, aqui no Evangelho de Mateus, disse: tome cuidado para ninguém te enganar, porque os dois espíritos serão tão semelhantes que, se possível, enganarão até os próprios escolhidos. Como? Primeiro, você se lembra que no programa passado eu falei sobre uma estrela procederá de Jacó? Foi aquela estrela que guiou os magos na primeira vinda de Cristo até Belém. Aquela estrela é produto de uma profecia de um homem chamado Balaão. Balaão era um profeta que viveu nos dias de Moisés, quando Israel estava deixando o Egito rumo à terra prometida. Balaão, diz a Bíblia, ele era um amante do prêmio da iniquidade. Olha, o negócio dele era dinheiro, mais ou menos como você está vendo hoje, que nós temos muitos Balaões. Mas a profecia de Balaão era verdadeira. Isto é intrigante olhar nas Escrituras. Veja, Balaão profetizou que Israel seria como uma árvore plantada junto a ribeiros, uma árvore de sândalo. Balaão profetizou que uma estrela procederia de Jacó, que Israel seria poderoso. Tudo isto são verdades. Veja como é enganoso. Mas quando você chega no livro do Apocalipse, você tem lá Deus dizendo: tenho contra ti que segues a doutrina de Balaão. Não é e não são as profecias de Balaão, são suas doutrinas. Doutrina é forma de crer. Eu pergunto, por que será que Deus não disse as profecias de Balaão? Está aqui, Apocalipse capítulo 2, verso 14. Tenho contra ti algumas coisas, pois tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para que comessem coisas sacrificadas aos ídolos e praticassem a prostituição. Amigo telespectador, é impressionante ver isto. A profecia de Balaão se cumpriu e era verdadeira. Você já viu como os falsos cristos e os falsos ungidos têm uma profecia verdadeira? Quando você vê alguém na televisão dizer Jesus Cristo cura, você diz, é verdade. Jesus Cristo salva, é verdade. Jesus Cristo voltará, é verdade. Todas estas são profecias verdadeiras. E os Balaões, vendendo cura, e vendendo Bíblia, e vendendo não sei mais o quê, e cobrando das pessoas sacrifício, amantes do prêmio da iniquidade, profetizam verdades. Mas e as doutrinas? Quando você vai para as doutrinas, eles dizem, todos nós somos irmãos. Balaão levou Israel a Baal-Peor para se juntar. Israelitas e moabitas eram primos. Sabe de uma coisa? Você para e pensa um pouquinho.
Qual é a diferença entre... São tão próximos. A profecia de Balaão é verdadeira. Vamos ver a doutrina? A doutrina são 3 pessoas da Trindade. Falsa. A doutrina são um batismo nos títulos. Falso. A doutrina é que Jesus nasceu em 25 de dezembro. Falso. A doutrina é que uma mulher pode ser pregadora. Falsa. As doutrinas de Balaão, eles estão aí profetizando verdades, mas pregando doutrinas falsas. A doutrina disse, Deus só quer seu coração, seu corpo pode ser do diabo. Seu corpo serve para ser cobiçado, olhado, pode ser beijada, pode ser pegada, pode ter sexo. Esse namoro profano. Tudo isto caracteriza sinal da vinda de Cristo. Jesus disse, preste atenção, como foi nos dias de Noé, como foi nos dias de Sodoma. Jesus está dizendo aqui, olha, qual é o sinal da tua vinda? Não era a estrela? Uma profecia de Balaão está dizendo que eles estariam de volta novamente. Mas um verdadeiro profeta veio, João Batista veio. A estrela se cumpriu a profecia de Balaão, mas um verdadeiro profeta veio. Então, quando você ouvir falar, surgirão de falsos profetas, você diz, deixa eu ver o que ele está pregando. E aí ele prega a verdade. Isso, aquilo ali está falando certo. Jesus cura, Jesus salva, Jesus vem, Jesus batiza com o Espírito Santo. Mas e a doutrina? Hein? Deus tem contra ti. Então nós estamos aqui olhando os sinais que vão marcar a segunda vinda de Cristo. Onde está o verdadeiro profeta? E o que o verdadeiro profeta falaria e apontaria? Por que Deus manda um profeta? Porque João Batista veio aplainar os lugares altos e levantar os lugares baixos. Veio dizer que aqueles que estão exaltados serão reduzidos a nada e aqueles que são humilhados serão elevados. João Batista veio com uma mensagem apontando o dedo para os religiosos e dizendo, vocês são raças de víboras. João Batista veio e apontou o dedo para a política. Ei, o Herodes casado com a Herodias, com a mulher do seu próprio irmão, e disse, não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. Já pensou? O rei Herodes, numa reunião com o próprio profeta de Deus, já pensou um governador, um presidente, vindo ao seu culto na sua igreja hoje? Como é que ele seria tratado? O doutor fulano de tal, não importa a vida social dele se era imunda, porque a maioria o são, mas João Batista apontou a falha da religião, apontou a falha da política e da sociedade. Ele disse, vocês, por que estão tentando fugir da ira divina, escondendo dentro destas igrejas que se tornaram covis de ladrões e salteadores? Pensa que você escapará do juízo de Deus porque você dá dinheiro, porque Deus não é comprado com dinheiro seu, ou porque você vai à igreja uma vez por semana, ou porque você aceitou o desafio que o seu pastor fez. Produza, pois, frutos dignos de arrependimento, ou a sua alma arderá no inferno. Esta é uma mensagem dura. Então, quando você vê falar de falso profeta, é hora de você pensar, e o verdadeiro, aonde está, que condenará todo esse sistema religioso? Deus não envia profeta quando as coisas estão bem. Jesus disse como foi nos dias de Noé. Dias de Noé, dias da multiplicação demográfica. Aumentou-se a população do mundo, aumentou-se a corrupção. Capítulo 6 do livro de Gênesis. A mulher era tão bonita que os filhos de Deus caíram. E hoje o mundo da beleza feminina tomou conta e o homem é arrastado aos pés das mulheres. Pegar as músicas aí. Meu bem me deixou, matou por causa de mulher e não sei mais o que, é um chororô danado. É só isso que você tem. Porque este é o tempo da exaltação feminina, da beleza feminina, e eu vou dizer aqui sem medo de errar.
Deus destruiu o mundo antediluviano por causa da sua condição imoral, pela condição baixa e bela das mulheres. Elas são belas, mas olha o caráter. Elas não se envergonham de mostrar seus corpos, de serem produtos de depósitos de espermas de homem, dentro de uma troca de homens a Bíblia disse que eles entraram e possuíram e tomaram para si mulheres. Não se casam mais. O casamento foi para a falência também. E assim nós temos os sinais da vinda de Cristo. Qual é o sinal mais eminente que Cristo vai voltar? É que a igreja estaria numa apostasia. Eu não tenho mais tempo para ler, mas vou no próximo programa ler com os senhores a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2. Ninguém se engane, Cristo não virá sem que estas coisas estejam alinhadas. Olha, a mulher tem que ser bonita, a população demográfica do mundo tem que crescer, os dias têm que ser de Sodoma e Gomorra, homem casando com homem e mulher com mulher. Um dia em crescente número de homossexuais, eles têm que aparecerem, senão a Bíblia não está verdadeira ou senão a hora não chegou, mas aí está diante de nós. A política estará falida, a religião estará apostatada na sua maior qualidade e a sociedade completamente desorganizada. E aparecerá um profeta para dizer: chegou a hora de você ver que há alguma coisa que está impedindo a manifestação do erro em sua plenitude, mas isto vai acabar, porque é a hora da vinda do Senhor. Eu não tenho mais tempo, mas no próximo programa eu volto e complemento o pensamento da resposta de Jesus aos seus discípulos, qual é o sinal da sua vida. Deus eterno abençoe o povo e toma conta da vida, do lar, da família e da alma de cada pessoa, e faça-o com que eles possam ter os olhos do entendimento aberto para ver o dia e a hora em que nós estamos vivendo. No nome de Jesus. Amém.